Querida irmã, querido irmão em Cristo, hoje nós vamos ter o prazer de ter conosco, na 500ª palavra pastoral, o meu colega pastor Hernani. Eu nunca imaginei que chegaríamos a tantas palavras pastorais diárias. Então já são 500 dias onde eu gravo para trazer para nós um versículo bíblico do Antigo Testamento e um versículo bíblico do Novo Testamento a partir das propostas das senhas diárias. E sempre trago também, eu tento trazer um canto, um hino da nossa igreja ou fora da nossa igreja, né? Um canto, um hino que tem a ver com aqueles versículos bíblicos. E aí eu pensei, para comemorarmos essas 500 palavras pastorais, essa vez vai ser então do meu colega pastor Hernani Röpke. Então eu agradeço a você, pastor Hernani, que está aí do outro lado da cidade de São Paulo, gravando para nós, trazendo para nós essa palavra pastoral para o dia de hoje. Tema eu te dei, né? Forte abraço. Muito obrigado, pastor Klaus, pelo convite de participar desse teu projeto tão maravilhoso das meditações e ainda por ser a 500ª meditação. Então, para mim, isso é uma alegria. Você é uma amizade muito especial na minha vida. A gente já caminha tantos anos juntos, tantas coisas que já fizemos juntos. Então, é uma alegria também dirigir nesse dia uma meditação à comunidade e a todas as pessoas que nos ouvem. Por isso trago nesse dia uma palavra de Isaías, o capítulo 12, o versículo 2, que diz: Eis que Deus é a minha salvação, confiarei nele e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Confiar e não temer, algo nada fácil na vida. Para não temer, é preciso trabalhar o medo. O medo é uma emoção que tem seu lado positivo e negativo. O medo é positivo quando nos protege de tragédias ou algo que vá nos fazer mal. Quando estamos com medo, ficamos como? Mais alertas, mais cautelosos. Nesse sentido, podemos entender que o medo cumpre a função de nos deixar mais atentos para evitar episódios traumáticos na vida. Agora, ele é negativo quando nos impede de seguir adiante. Quem tem medo do futuro, por exemplo, não consegue viver bem o presente. Quem tem medo de nunca estar capacitado para os desafios da vida, não consegue evoluir, perde boas oportunidades na vida. O medo, quando vira pânico em nossas vidas, ele nos paralisa, aprisiona e impede de viver. O medo, na realidade, está constantemente presente nas nossas vidas. A diferença é como dosamos o medo na nossa existência. Nesse sentido, a diferença que justamente o orador do texto nos traz está nesse versículo. Lá diz: Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Em Deus encontramos a dosagem ideal para os nossos medos. Quem, por exemplo, está à noite no trânsito e o tempo todo pensa que pode ser assaltado, vive uma tensão muito maior do que aquele que, na mesma situação, recita o Salmo 27, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? A situação de medo em si não muda. Porém, na confiança no Senhor, lidamos de outra forma com os nossos medos. Ficamos em alerta, sim,
mas não deixamos o medo nos paralisar, nos impedir de servir com os nossos dons. Muitas situações de nossa vida podem ser comparadas a uma concha. A concha tem uma casca e um núcleo muito macio. Por exemplo, se um grão de areia entra na concha, a areia áspera machuca a sua carne. A concha tenta expelir o intruso e fracassa. O grão de areia fixou-se. A dor não pode ser eliminada. Então o animal, a partir do âmago da sua natureza, busca força para transformar o sofrimento em triunfo. Do sofrimento e da aflição, da seiva de suas lágrimas, surge em longos processos de crescimento interior a pérola. Na confiança em Deus está a força para transformar os medos e sofrimentos em pérolas de vida. A pessoa do nosso texto louva, pois confia que a ira de Deus se transformará em salvação. Sim, em Jesus Cristo Deus se faz a nossa salvação. A sua ira ele pôs sobre o seu próprio Filho na cruz. Em Jesus Cristo, ele nos liberta do pecado e nos oferece a sua salvação, o seu consolo, a sua luz no caminhar. Toda vez que olhamos para Jesus Cristo, também não deixamos o medo, a falta de autoestima, a insegurança quanto ao futuro dominar nossas vidas, mas sim o seu amor salvador. Cantaremos, não porque a vida não terá mais dores e sofrimentos, pedras que ferem e machucam, mas porque confiamos que a graça de Deus nos abraça e nos dá a força do seu Santo Espírito para transformar as adversidades da vida em manhãs de Páscoa, em belas manhãs de ressurreição. Eu desejo que diante do que nos amedronta, aflige, deixa inseguros, nos tira o chão, possamos dizer com a pessoa do nosso texto aqui: eis que Deus é a minha salvação. Confiarei nele, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Siga nessa certeza e você não deixará o medo se transformar num pânico em sua vida. Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez, Pastor Klaus, por essa bonita parceria na caminhada. Amém.